Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia, também sou integrante do GPTEM e vim contar um pouquinho sobre a pesquisa que a gente desenvolveu no meu mestrado, que também falava aí sobre o Scratch, também investigava o Scratch, como alguns integrantes do grupo, você pode ver nos outros vídeos aí do canal, também pesquisaram. Então, antes de eu contar um pouquinho sobre a pesquisa, trazer alguns dados sobre ela, eu queria contar como que a gente delimitou o tema dessa pesquisa. Às vezes você que também está aí nessa vida de pesquisador tem um pouco de dificuldade de delimitar tema, então para compartilhar que isso é normal. Às vezes a gente sabe sobre o que a gente quer pesquisar, mas até a gente conseguir traçar o objetivo dessa pesquisa, delimitar bem o tema, a gente percorre um determinado caminho. Isso aconteceu comigo. Então, assim que eu iniciei, a gente já decidiu que eu também ia pesquisar sobre o Scratch, sobre esse software. Você pode ter mais informações aí acessando os outros vídeos ou procurando nas nossas dissertações. Esse software, a gente queria pesquisar ele com o uso do professor, não do estudante. O professor usando esse software para criar recursos. Algumas pesquisadoras na ocasião estavam já com pesquisas em andamento, criando objetos de aprendizagem no software, mas a gente não sabia exatamente o que eu ia pesquisar sobre o uso então dos professores, né, usando essa ferramenta para criar projetos que pudessem levar para a sala de aula. E aí, na ocasião da pesquisa, então, né, quando eu estava lendo e buscando informações e decidindo, os próprios integrantes do GPTEM, alguns não conheciam o Scratch, ainda não tinham tido contato e começaram a questionar, então, as pesquisadoras que já estavam trabalhando com esse software, informações sobre esse software, e alguns sugeriram que elas ministrassem um curso para esses integrantes do GPTEM poder aprender também a usar esse software, esse recurso. E aí nasce, então, a ideia de um curso de formação voltado para a comunidade, não somente para integrantes do GPTEM, gratuito, de extensão, esse curso, para que as pessoas que participassem do curso pudessem, então, conhecer essa ferramenta e desenvolver projetos nela. Uma das tarefas do curso, eu não ia ministrar, até porque eu estava iniciando também esse processo de conhecer o software, mas eu soube, né, por meio das ministrantes, seria que os integrantes, que os participantes do curso desenvolvessem um projeto nesse Scratch, com base no que eles aprenderam e discutiram ao longo do curso de formação. Então, aí sim surge a ideia de pesquisar de analisar esses projetos que os professores iam desenvolver no curso de formação. Faltava escolher como que eu iria fazer essa análise. E aí, olhando também pesquisas que já tinham ocorrido dentro do grupo de pesquisas, eu me deparei com o trabalho da Renata Balbino, que analisou objetos de aprendizagem segundo dois critérios. Critérios ergonômicos e dois critérios apenas não, né? Dois aspectos, os aspectos ergonômicos e os aspectos construtivistas. E nós decidimos, junto com o orientador, que era muito relevante conhecer esses aspectos também em projetos criados no Scratch. Como que é esse viés epistemológico desses projetos que os professores desenvolvem no Scratch? Como que é o viés ergonômico, tecnológico, mesmo mais técnico desses projetos? E aí eu consegui, então, delimitar melhor o tema e traçar um objetivo para a investigação. Então, agora eu vou convidar vocês para acompanhar comigo aqui nos slides o tema da minha pesquisa e também os demais dados sobre ela. Então, o título ficou Análise de Projetos do Scratch, desenvolvidos em um curso de formação de professores. E o objetivo dessa pesquisa, então, foi o de analisar os projetos desenvolvidos no software Scratch em um curso de formação de professores a partir, então, de aspectos construtivistas e ergonômicos também. E aí, como que a gente fez essas estratégias, como que a gente percorreu esse caminho de investigação para atingir esse objetivo? Bom, a pesquisa ela foi qualitativa, então no primeiro momento a gente fez um estudo de campo, a minha observação foi participante, eu fui até o curso, fiz o curso, participei, realizei as atividades, normalmente com todos os outros participantes. E aí, né, essa observação participante permitiu que eu coletasse esses dados, analisando a participação de cada integrante, de cada indivíduo, ali, de cada cursista, a assiduidade deles, se eles estavam presentes ou não no curso, se eles, né, faziam as atividades ou não.
Eu também direcionei um questionário para esses participantes para entender esse perfil de cada participante e também o perfil profissional de cada um, se eles atuavam em sala de aula, se eles atuavam em escola, se eram diretores, enfim. Depois disso, a gente fez uma busca bem profunda na literatura para compreender os aspectos que seriam necessários para a nossa análise. Então, a gente inicia pensando em tecnologias, tanto para o indivíduo como para a sociedade, estudando Tikomirov, Levy, a parte de tecnologias digitais na educação, com Kensky, na educação matemática, com Borba, Silva, e aí a gente vem trazendo, né, a especificidade do Scratch, né, estudando na literatura como que funciona esse software, o que já foi pesquisado sobre ele, também sobre os objetos da aprendizagem, e a gente acaba optando por usar a definição de Balbino e Kalink, de Kalink-Balbino para objeto da aprendizagem. E aí também, além dessa busca mais, né, sobre esses elementos, a gente precisou também conhecer na literatura relações sobre cada um dos critérios que a gente ia utilizar. Então a gente precisou, tanto para os 4 critérios que a gente escolheu, optou ali para utilizar construtivistas, compreender na literatura cada um deles, e também para os critérios ergonômicos. Um dos critérios de Balbino, que a gente utilizou, ela já havia feito então essa pesquisa utilizando critérios para objetos de aprendizagem, como a pesquisa dela era em outro contexto, não era usando o Scratch, um deles a gente precisou adaptar para o nosso contexto do Scratch. Depois disso a gente fez então a exploração e análise de 11 projetos, foram 11 projetos que foram desenvolvidos pelos professores, e a gente, para cada um deles, usou um quadro, então, com todos esses critérios. Eu vou mostrar o quadro para vocês. Então, a gente tinha critérios construtivistas, como eu falei, e ergonômicos. Nos construtivistas, a gente buscou o tratamento ao erro, por exemplo, a interatividade, ao dinamismo, a simulação. E nos ergonômicos, a gente usou 3 critérios. Um deles era com relação às orientações, se eram de forma clara, concisa. Se lá no repositório do Scratch, e esse aqui foi o critério que a gente precisou adaptar, né, para o contexto do Scratch, se lá no repositório tinha sugestões para os professores e para os estudantes para usar esse projeto. E o último aí, critério ergonômico, bastante importante com relação à navegabilidade. A gente não espera que quando você introduza um recurso lá na sala de aula, o seu estudante perca mais tempo tentando entender aquele recurso, tenha muita dificuldade para usá-lo, não tenha uma boa navegabilidade, enfim, do que aprender em si. Por isso que os critérios ergonômicos também são tão importantes juntamente com os aspectos ali construtivistas, que é o que a gente compreendeu na literatura, que representava uma boa opção de uso de tecnologia em sala de aula quando essa tecnologia possuía um viés construtivista. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de cada um desses projetos que a gente analisou. Então, vejam que os professores fizeram projetos bem variados, são cenários diferentes, conteúdos diferentes. A gente tem ali relação dos números inteiros, porcentagem, equilíbrio para dar ideia de equação, né? Esse projeto ali, o último, já vou dar um spoiler, foi o que atendeu todos os critérios que a gente analisou. Esse da balancinha ali, ele tinha interatividade, tinha tratamento ao erro, bem legal mesmo. Aí tem de números pares, de porcentagem novamente, mais um de números inteiros. Com relação ali a equações, temos 2, um de operações de multiplicação, subtração, divisão, esse de geometria espacial e esse último de operações com monômios e polinômios. Então vejam que os projetos foram bem variados mesmo. Falando um pouquinho sobre a análise, então, que a gente desenvolveu, a interatividade foi o critério que todos os recursos que a gente observou e analisou atenderam. Então, a gente percebe que o Scratch, se você quer usar um software para desenvolver um objeto de aprendizagem, um projeto para levar lá para os seus estudantes que tem interatividade, o Scratch com certeza é uma boa possibilidade. A maneira como você programa nele favorece que a interatividade esteja presente aí no projeto desenvolvido. Tratamento ao erro 5, então foi a menor parte, a minoria dos projetos que atenderam. A gente percebeu que há uma determinada dificuldade na programação, porque já é uma programação um pouco mais longa, você tem que conhecer melhor o Scratch para poder pensar nisso, como que vai se comportar cada ação para que tenha um tratamento ao erro. E aí a gente percebe que
cursistas que estavam mais presentes e fizeram mais atividades tiveram mais facilidade de criar projetos com tratamento ao erro. Com relação ao dinamismo, 6 projetos atenderam. A gente vê que no software tem muitas opções de acrescentar, de inserir opções dinâmicas, e nesse caso em específico não houve nenhuma relação entre os cursistas que foram assíduos ou que tinham práticas de sala de aula, já tinham experiência em sala de aula, com o dinamismo. Foi algo mais opcional de cada professor mesmo colocar ou não recursos mais dinâmicos. E a simulação, que no caso dos aspectos construtivistas foi o critério que menos apareceu nos projetos, apenas em 4, também percebemos programações mais difíceis, mais longas, com conhecimento bem específico do software. Com relação agora aos ergonômicos, eram 3, a gente percebeu que da legibilidade 6 projetos atenderam. Aqui a gente conseguiu fazer uma relação bem clara entre os professores que atuavam em sala de aula, eles tiveram mais facilidade de escolher uma linguagem mais adequada, então teve uma relação com o perfil profissional desses 6, eles estavam em sala de aula. A documentação, o Scratch é um facilitador, porque ele já tem um repositório próprio para que você consiga inserir lá as informações, dicas, enfim. 8 projetos atenderam, a maioria. E a navegabilidade foi mais prejudicada com relação aos critérios ergonômicos, apenas 5 atenderam, e a gente percebeu que apenas aqueles projetos que eram mais curtos tinham boa navegabilidade. Projetos que tinham mais de uma fase já travavam mais, não tinha como o aluno voltar para a fase anterior. Então, exigia mais detalhes técnicos realmente na programação e foi algo mais difícil de se observar a navegabilidade quando o projeto era um pouco maior, justamente porque já era um pouco mais trabalhosa essa programação. Um resumão, então, dos construtivistas, 2 projetos atenderam todos. Então, a gente percebeu que quando a gente programa no Scratch, em softwares como o Scratch, é um uso construcionista do computador. Então, poderia pensar que o que a gente criasse nele seria construtivista, né? Já que o construcionismo derivou aí do construtivismo. Mas isso não é uma garantia, a gente percebeu que não, né? Que nem só 2 atenderam todos aí critérios. E ergonômicos, a gente percebeu que 4, e que a gente conclui que também o software não é um facilitador, justamente por conta da navegabilidade, que exige sim mais dificuldade na programação. Então, o que a gente percebeu aí disso tudo? O Scratch, embora a gente tenha lá na definição dele que ele é uma programação mais intuitiva, no caso, para criar projetos, objetos de aprendizagem para a sala de aula, ele não é tão óbvio assim. Então, isso mostra como existe uma necessidade de formação para o professor que deseja usar o Scratch para trabalhar lá com recursos para a sala de aula, porque sim, em alguns casos, em alguns critérios que a gente analisou, exigia um conhecimento mais específico sobre a ferramenta, né? Sobre os blocos, enfim, como que funcionava. Mas a gente também percebeu que o Scratch sim possibilita que sejam criados recursos construtivistas, com características construtivistas e com características ergonômicas bem apropriadas, porque nós tivemos alguns casos de projetos que atenderam todos os critérios. E, por fim, né, uma consideração que a gente faz é que, na verdade, é o professor que é a chave de tudo, né? Ele que vai ter a intenção de criar algo mais construtivista ou mesmo de usar um recurso que nem é tão construtivista, mas que em sala de aula, pela postura, pela metodologia dele, ele vai conseguir fazer a diferença. Então, sim, o Scratch pode ser utilizado para criar objetos de aprendizagem bastante construtivistas, com essas características que possam colocar o aluno lá como um sujeito ativo, que interage com a ferramenta, com a interatividade, que tem um tratamento ao erro adequado, tem uma boa navegabilidade, demais critérios ergonômicos, mas isso vai exigir do professor, sim, uma dedicação e uma formação específica para isso. Se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, a dissertação está disponível para vocês, né? E também, com certeza, se você assistir os outros vídeos que também trazem informações sobre o Scratch, você vai conhecer um pouco mais sobre esse software e poder experimentar tanto para você criar, como para que seus estudantes possam explorá-lo, que também é uma opção bem interessante para criar animações e jogos em sala de aula, eles mesmos criando. Já pensou que legal? Gente, obrigada pela atenção, até uma próxima, e aí assistam os outros vídeos, e se você for aqui da nossa região, venha participar do grupo de pesquisas do GPTEM para pesquisar sobre tecnologias digitais na educação matemática. Até mais!